Om Brahmanandam Paramasukadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Ganganasadrisham Tattvamasyadilaksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadi Sakshibhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami. Querido buscador da verdade, bem-vindo. Esta obra que vamos avaliar é um dos diálogos mais sagrados, pois ele acontece entre dois seres despertos. Astavakra, que passa seus ensinamentos para todos aqueles que buscam liberdade, e o rei Janaka, que era discípulo de Astavakra e se autorrealizou, realizou o Self. Então, nesta obra, vocês vão ter acesso direto aos ensinamentos de um ser desperto para que também possam atingir a liberdade e à visão de qual é a experiência, por assim dizer, de um ser desperto. Como é que ele vive, qual a sua experiência. Então, encham o vosso coração com devoção, com reverência, pois essa é a melhor forma destes ensinamentos brotarem dentro de vós. Que todos vocês possam encontrar liberdade. Olá a todos, bem-vindos. Esta série de vídeos vai falar sobre uma belíssima obra, Astavakra Samhita, o diálogo entre um mestre e um discípulo, no qual o discípulo chega na autorrealização e depois a sua troca, a troca entre ambos, é revelador. Portanto, é um diálogo riquíssimo em que há o acesso à visão de dois seres despertos que têm por natureza a quebra de paradigmas, de conceitos, de crenças acerca do que é a autorrealização, do caminho espiritual, etc. e etc. Então é de facto um diálogo, uma bênção poder ter acesso a estes ensinamentos. Vale sublinhar que Janaka não era um rei comum, era um buscador da verdade avançado, uma alma nobre, tão nobre que recebeu a bênção de ser o pai adotivo de Sita, que foi a esposa de Rama. Então, para poder receber essa bênção, tem que ser uma alma muito nobre e já bem avançada no caminho espiritual. A questão histórica, nós não vamos entrar muito em detalhes, não é esse o propósito, até porque os ensinamentos são atemporais. Então, de onde é que eles vêm, entre quem foram, é relativo. Apenas os ensinamentos interessam. Então vamos começar pelo primeiro capítulo. E o primeiro capítulo chama-se Instrução para Autorrealização. Então, Janaka perguntou para Astavakra, com todo o respeito, toda a solenidade, ele pergunta: como pode ser adquirido o conhecimento? Como pode ser adquirida a libertação? Como é possível a renúncia? Diz-me isto ao Senhor, ó Senhor. Então, como pode ser adquirido o conhecimento significa a realização do Self, de Brahman. Como isso pode ser adquirido? Como pode ser adquirida a libertação? A libertação da escravidão, da ilusão da escravidão.
E como é possível a renúncia? A renúncia. Aqui esta palavra já é muito mais abrangente. Então, quando se fala em renúncia, fala em desapego da dor e do prazer derivado dos objetos sensoriais. Até mesmo da vida bem-aventurada celestial, que também é impermanente. Então, a vida dos outros planos decorrente de acordo com as boas ações praticadas aqui, também isso, não é? Deve ser renunciado, pois também é impermanente. Isto de forma mais importante das 4 qualificações requeridas de um buscador da verdade para o conhecimento de si mesmo. As outras sendo a discriminação entre o real e o real, isto é muito importante, é a base. O desenvolvimento das 6 virtudes cardinais e o intenso desejo por liberdade. Sendo o intenso desejo por liberdade o motor de um buscador da verdade. Nada mais poderá ser motor da busca pela verdade a não ser realmente o intenso desejo por libertação. Porque em todas as limitações, e serão mais infinitas limitações, que o buscador encontra no seu caminho, em si mesmo, é este desejo por liberdade que o leva a quebrar com todas elas, a transcendê-las a todas. Porque, para o buscador da verdade, quando ele está seriamente engajado, ele só vê a limitação, ele só vê o obstáculo, porque ele está sempre batendo no obstáculo e na limitação. Ele percebe que não está conseguindo ir além, não encontra um caminho, pois ele não faz parte da sua realidade. E é o intenso desejo por liberdade que te leva... Bom, é o intenso desejo por qualquer coisa que te leva a reinventar para que possas chegar nesse desejo. E quanto mais intenso for, maior será o investimento. A mesma mecânica na busca pela verdade. É a intensidade desse desejo que te leva a transcender as tuas limitações. Nada mais poderá fazer isso. Os ensinamentos, por melhor que sejam, se não tiveres esse intenso desejo por liberdade, irás te contentar com a ilusão. E não havendo um caminho, não encontrando um caminho, isto é a maior parte do tempo, vais-te manter onde estás, porque também não tens a aspiração suficiente para meio que criar do nada um caminho novo. Que é o que se chama transcender as tuas limitações. Então, o desejo por liberdade é o combustível, é o motor. Bom, aí é na analogia, vamos lá, o combustível da busca pela verdade. Pois é ele que, em última análise, te permite passar pelo impossível, tornar possível o impossível. Sem isso, o impossível jamais se torna possível. Será para ti impossível e pronto, não é? E pronto significa eu volto aos investimentos habituais. As 6 virtudes cardinais são Dhamma, a contenção externa dos órgãos sensoriais, pelos quais a mente se apega aos objetos sensoriais. O Parati, desistir dos prazeres sensoriais, ou seja, o cessar das atividades mundanas. Então, a contenção externa dos objetos sensoriais, o afastar dos objetos sensoriais leva ao corte com o mundo, porque esse é o propósito do mundo. Os objetos sensoriais, o prazer, que é o que se chama, do ponto de vista equivocado, a felicidade, como sendo o fruto do contato com os objetos sensoriais. E no caso daquele que já entende algumas coisas, que já percebeu o vazio de tudo isso, o corte dos objetos, a contenção
externa dos objetos sensoriais, do contato com os objetos, cria um espaço, uma distância, uma ausência de investimento na ilusão, que permite que, com as outras disciplinas espirituais, comece a purificação da mente e de suas estruturas. E não permitindo que hajam mais apegos, que se criem mais apegos. E que através das práticas, das outras práticas espirituais, estes desapegos se dissolvam também. O para-ti, desistir dos prazeres sensoriais, o cessar das atividades mundanas. Então, se existe primeiro a contenção, depois há a desistência das mesmas, em que isso se começa tornando natural. Tal como existe um vício, e pela abstenção do mesmo, o rejeitar desse vício, que antes primeiro é difícil, precisa de esforço, depois se torna natural. Como alguém que deixa de fumar, por exemplo, no início tem muita atração e compulsão, depois até o cheiro já incomoda. Titiksha, aprender a suportar os opostos, o desconforto, a tolerância. Isto é muito importante. É muito importante. Porque, caso contrário, os outros anteriores e os posteriores fracassam. Sem ter esta capacidade de suportar desconforto, de suportar os opostos, sem ter essa tolerância, não tem como persistir. A partir do momento que começa a se tornar desconfortável, voltas aos investimentos para parar com aquele desconforto. Então, aprender a permanecer no desconforto é uma prática muito importante. Tudo isto aqui é classificado como virtudes morais. Samadhana, foco em si mesmo. Ao conquistar a abstração dos sentidos, dos objetos dos sentidos, o cessar das atividades mundanas, existe a possibilidade de permaneceres no eu, no self, de fixar a atenção ali. E Shraddha, fé na realidade última, fé no eu real. E esta fé é uma fé ardente, com corpo. E só é possível para aquele que tem o coração cheio de devoção. Fé no objetivo, fé no seu chamado, fé na vida do seu processo, fé no seu desejo, no seu intenso desejo por liberdade. A esta pergunta, sincera, sentida, não é? Feita por alguém que já busca há muito tempo esta realização do self, que já lutou muito por renúncia, já atingiu um certo nível de desapego, não é? Astavakra responde, começa a sua instrução. Meu filho, se aspiras à liberdade, evita os objetos dos sentidos como quem evita veneno. Ninguém busca veneno conscientemente, não é? Tanto que quando usam veneno na comida dizem que é remédio, não é? Para que não haja aversão para com os alimentos. Porque a partir do momento que se sabe que é veneno, há uma aversão natural. E essa mesma aversão, segundo a Astavakra, não é? Deve estar nos objetos dos sentidos, pois eles são o gatilho, o gancho
que te levam ao investimento na ilusão, à manutenção da ilusão, à manutenção dos equívocos e à manutenção do sofrimento. O sofrimento não só pelo contato com os objetos e o fruto desses contatos, mas especialmente pela manutenção da dualidade e pela não realização da tua real natureza. E busca perdão, sinceridade, bondade, contentamento e verdade como um néctar. Parecem palavras pequenas, simples, mas não são. São palavras muito grandes, que têm significados diferentes à medida que vais crescendo em termos de consciência, de percepção. Mas começa no significado que te é possível num determinado momento. Então, quando se fala em busca de perdão, perdão tem muito a ver com paz, com o retirar dos pesos, com o retirar ou se desviar das fricções. Um exemplo, imagina que fizeste algo errado para alguém. Não é? Há uma animosidade que é gerada e essa animosidade virá na tua direção em algum momento. E qual é o problema disso? O problema disso é que isso te impele depois a reagir novamente. E mantém-te, desvia a tua atenção do que é mais importante. Mas, além disso, são muitas implicações. Leva-te ao reconhecer de que fizeste algo errado e, acima de tudo, isso tem a ver com retirar um peso do teu coração. Nem tem tanto a ver com a relação com o outro, mas, de certa forma, também tem, dependendo de onde te encontras. Porque o reconhecimento e o pedir de perdão, não é? Leva-te a dificultar a repetição do erro. Porque, e isto é por esta razão que muita gente tem dificuldade em reconhecer os seus erros com os outros e admitir que está errado. Porque se admitir que está errado, como poderá depois repetir a mesma coisa com aquela pessoa? Porque para repetir certas coisas tem que haver, de alguma forma, uma noção de que estou a fazer correto, de que eu tenho razão, pelo menos para o outro. E se eu já admiti, com que cara eu vou fazer a mesma coisa? O outro vai saber, eu vou saber que o outro vai saber, e isto vai dificultar a repetição do erro, o que é muito bom, porque para aqueles que lutam para não repetir os mesmos erros, criar as condições para que isso seja mais difícil é muito importante. Mas a maioria só intelectualmente não quer repetir os mesmos erros, mas não quer dar os passos para tornar isso possível, pelo dificultar da repetição. Pedir perdão tem uma outra coisa muito importante, que é o exercício da humildade, o humildar-se. O falso pretexto da retidão e de que eu estou correto em fazer isto, a justificativa de o fazer, cai por terra. A possibilidade de se humildar e de conquistar a humildade é ganhada, é ganha. E podemos passar muito mais tempo de volta desta palavra do perdão. Paz com o mundo, leveza, abertura deste centro, né? E todas as palavras se vão interligando. Sinceridade, né? Sinceridade é uma outra palavra muito grande, né? Que também liga com perdão. Nesse aspecto do perdão também se liga o ser sincero, mas a falsidade, ela parte da premissa de que a felicidade
é circunstancial, que o resultado, que é prazer, não é? É chamado de felicidade, que o prazer é o resultado do contato com os objetos, que pode ter um resultado favorável ou desfavorável. E logo, se eu busco o prazer, a felicidade, eu devo de exercer um determinado nível de controlo nas narrativas para que resultados almejados sejam conquistados, sejam uma realidade. Por isso vem a falsidade, com a necessidade de evitar sofrimento e buscar prazer a curto prazo. E a sinceridade, dentro daquilo que tu conheces, ela quebra com essas estruturas, as joga por terra. E te ajuda a criar distância, a acabar com hábitos fortíssimos de investimento na ilusão, na noção de controlo, na crença firme de que a felicidade é circunstancial, em todas essas coisas. Então a sinceridade também se interliga com todas as outras palavras e é uma palavra também muito grande, que irá se abrindo cada vez mais na medida em que a tua percepção se expande. A bondade, não é? Em certos ensinamentos, como no yoga, se fala de ahimsa, inofensividade, não praticar a violência, não é? Então, a bondade é outra palavra muito grande, não é? Praticar atos de bondade parece uma coisa simples, fácil. E em circunstâncias classificadas como normais, ou seja, que não são fricativas, é relativamente fácil de o fazer. Agora, quando os outros são rudes contigo, são maus para ti, praticar a bondade é muito mais difícil. Porque aquelas situações te impelem a agir de uma outra forma para defender o personagem, por causa da importância que lhe é atribuída, para evitar a tristeza, para evitar a dor, para evitar um monte de outras coisas. Então a bondade também se liga com sinceridade, também tem a ver com perdão e com as outras que vêm a seguir. E é uma grande prática espiritual que vai se abrindo na medida em que a tua percepção se expande. Não é uma palavra simples, não é um ensinamento simples. E os hábitos de exercer controle ou violência em busca daquelas circunstâncias pretendidas também vai por terra com este ensinamento. A não ser que estejas a praticar a bondade, não é? Usando a aparente bondade como uma forma de receber relevância das pessoas que te rodeiam, de ser bem visto ou de colher bons frutos dessas ações, sem ser liberdade. Aí é distorção, mas tudo é um processo. Tudo isto sendo praticado com a atitude correta é libertador sem dúvida. O contentamento, não é? O contentamento não tem a ver com continuo com os meus investimentos e fico em paz com o que quer que venha daí. Não é bem por aí, não é? Este contentamento está contextualizado na circunstância daquele que cortou o engajamento, a busca pelos prazeres sensoriais, pelos objetos sensoriais. E é óbvio, esses investimentos tinham a ver com desejos, com necessidades, com dependências, fragilidades. E o contentamento entra aqui para, sim, me contentar com esta situação e não exercer o controlo, não voltar àqueles investimentos para mudar essas circunstâncias. E esse contentamento me traz a paz para aprofundar o trabalho de purificação da mente. E todas as disciplinas
espirituais nas quais eu esteja engajado. E sempre que os impulsos para investir nas circunstâncias da suposta felicidade, sempre que esses investimentos, essas pulsões surjam, o contentamento é a prática que as corta pela raiz. E fala de paz. Primeiro como prática, depois como fruto dessa prática. Paz, que neste caso ainda é quietude, silêncio. E verdade como néctar. A verdade, óbvio, liga-se a todas estas palavras também, não é? Também corta com todas as falsidades, o controlo e etc. Deve estar interligada com bondade, para que não seja uma arma de violência da tua parte, da tua motivação, óbvio, porque aquilo que os outros consideram como violência aí já te ultrapassa. Mas a verdade, como a conheces, até à grande verdade, quem tu és verdadeiramente. Então, são pequenas palavras que são gigantes palavras. Começa assim este ensinamento simples de Ashtavakra, aquele questionamento grandioso. Muito bem. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti